Galera, depois de praticamente um século aqui no Brasil, a Ford decidiu encerrar suas operações. Ah, professor, mas é uma reestruturação econômica, convenhamos, né? Ela tá fechando várias fábricas em vários lugares. Beleza, mas ela quer se manter aqui na América Latina. E ela preferiu se estabelecer na Argentina, olha a situação que tá a Argentina, do que ficar no Brasil. Por que será que isso aconteceu, hein? Se você quer saber um pouco mais sobre o assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Tamo junto? Se inscreve aí, hein? Tá lá. Galera, é o seguinte, ó. O Brasil, ele é um país que ele conseguiu atrair muitas indústrias automobilísticas, né? O Brasil, por exemplo, é um país que é sim um grande exportador de manufaturados, principalmente automobilísticas, principalmente carros, só que geralmente a gente exporta carros que não são nossos. A gente exporta Toyota, que é japonês, Nissan, a gente exporta Volkswagen, a gente exporta Honda, enfim. Então a gente é um grande exportador de carros manufaturados, só que carros que não são nossos. Aliás, esse modelo, né, que ficou muito forte, principalmente depois da era JK, que atraiu essa indústria de bens de consumo duráveis para promover uma industrialização de produtos um pouco mais tecnológicos. E como que o Brasil conseguiu fazer isso? Galera, a gente tem que pensar com a mente de um capitalista, com a mente de um cara que quer ganhar dinheiro. E não tem nenhum problema nisso, tá? Esses meios de produção, essas automobilísticas, elas fazem uma série de custos, elas veem todo ali o processo geográfico para saber onde que elas vão se instalar. Então elas veem os chamados fatores locacionais. Será que tem disponibilidade de mão de obra? Será que tem disponibilidade de mercado consumidor? Será que tem meios de comunicação eficientes, meios de transporte eficientes? Será que a carga tributária é interessante? Será que a segurança jurídica é legal? Então eles utilizam toda essa combinação de fatores para decidir onde elas vão se instalar. E de verdade, o Brasil é um país que tem um custo Brasil muito grande, um custo país muito grande. O Brasil é um país caro para se empreender. O Brasil, a nossa carga tributária, os impostos, né, além de ser muito altos, eles são extremamente complexos. Então você tem uma carga tributária para uma pecinha, para outra é outra, aí você precisa de uma contabilidade gigantesca para conseguir fazer uma produção aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, infraestrutura de transporte que é péssima, então é difícil você conectar lugares diferentes aqui no Brasil, uma infraestrutura de comunicação que é muito ruim também, tá? Então o Brasil, assim, é um país que não é muito atrativo. Além das brigas políticas, né, que a gente pode colocar, a insegurança jurídica, as nossas leis, a interpretação, pelo menos, das nossas leis, elas mudam constantemente, então pode ser que uma fábrica, ela abra uma filial aqui no Brasil com uma lei que ela interpretou de acordo com a Constituição. Mas aí o ministro do STF, ou então algum juiz de alguma instância aí, decide, não, a lei agora eu interpreto que não é mais desse jeito, agora é desse, então você vai ter que pagar tais encargos. Então o Brasil, por todos esses custos de produção, ele vai afastando esses investimentos estrangeiros. Professor, mas como assim? O Brasil tem uma série de automobilísticas. Como que o Brasil conseguiu atrair tanta coisa assim? É que apesar de tudo isso que vem jogando contra, o Brasil ainda tem 210 milhões de habitantes. Ainda temos uma mão de obra bastante considerável e barata, relacionada aí aos nossos vizinhos. Mas o mais importante de tudo são a guerra fiscal, os impostos. O Brasil, principalmente depois da década de 70, década de 80 principalmente, começou a reduzir muitos impostos, fazer uma série de incentivos, até mesmo isenções fiscais, para conseguir atrair essas automobilísticas. Galera, por exemplo, eu, né, sou professor de geografia, o grande exemplo que eu dou para vocês de desconcentração, de guerra dos lugares, isenções fiscais, é justamente na fábrica da Ford, Camaçari na Bahia. Camaçari é um município. A Ford, que foi se instalar em Camaçari, que agora está fechando, ela tinha tudo feito já para se instalar na região sul do país. Já tinha decidido o terreno, etc. De último momento, Camaçari falou assim, ô Ford, chega aí. Eu te ofereço incentivo fiscal durante décadas você não precisa pagar impostos para gerar empregos, ter uma série de benefícios para desenvolver aqui o meu município. Só que só incentivos fiscais e o momento em que a gente tem uma competitividade tão grande não é um fator locacional suficiente para fazer essa indústria ser produtiva. Então, o Brasil, ele artificialmente foi atraindo esse monte de automobilística com incentivos fiscais, tal, automobilísticas que não são nossas, e nesse momento em que a gente tem, por exemplo, a Tesla, galera, cada vez mais fazendo carros híbridos, carros elétricos, uma série de montadoras nos países centrais que estão desenvolvendo tecnologias relacionadas a carros elétricos, anos-luz à frente no que está a Ford aqui no Brasil. À frente por quê? Porque o Brasil só incentivo fiscal não resolve. Cadê a produção tecnológica? Cadê o repasse de conhecimento? Cadê os meios de comunicação eficiente? Cadê os meios de transporte eficiente? Cadê as reformas econômicas que iam ser propostas? Cadê a melhoria da infraestrutura? Cadê enfim, né, galera, tudo que essas automobilísticas querem para continuar, para aumentar a sua produção?
Então, assim, e por incrível que pareça, né, a fábrica, ela não tem questão ideológica para um cara que tem uma dona da Ford, galera, tá? O que ele está pensando? Fazer uma reestruturação global, vai colocar a produção um pouco mais centralizada em alguns poucos países que ele acredita que vai ser mais fácil criar inovações, novas tecnologias. A gente está falando de um mundo em que grande parte dos países estão falando que até 2030, 2035, não vão ter mais carro com motor a combustão, tá? Você vê esse tipo de planejamento na Ford aqui no Brasil, o Brasil fazendo alguma força nesse sentido. Então a Ford, ela pesou independente de questões ideológicas, gosto do Bolsonaro, Alberto Fernandes, galera, não é isso que a Ford está levando em consideração, são questões econômicas. Economicamente, preferiu ficar no Uruguai, do Lacalipou, que tem uma visão um pouco mais liberal, tá? Um cara mais de centro-direita, e Alberto Fernandes, que é um cara totalmente interventor. A Argentina com hiperinflação, intervenção econômica, e mesmo assim preferiu continuar na Argentina, para ter algumas fábricas vão ser fechadas também lá, né? Mas continuar na produção da Argentina em detrimento do Brasil. Isso pode significar um futuro para o que vem acontecendo, galera? Pode ser que sim, tá? Pode ser o início de uma saída das montadoras no Brasil, uma reorganização das montadoras no Brasil, porque só os incentivos fiscais não estão dando certo de atrair essas montadoras. Os outros fatores, os outros custos Brasil estão se sobrepondo e fazendo com que a produção não fique mais viável nesse sentido. Pensa, galera, uma fábrica nunca pense em questões ideológicas, ela pensa em questões econômicas. E economicamente, nesse momento, o Brasil não está atrativo para a Ford e possivelmente para uma série de montadoras que vão vir aí na sequência. Beleza? Claro, galera, que também, né, a gente sabe que a questão da pandemia alterou bastante, a redução, né? Pra você ter uma noção, a Ford, se for somar todos os emplacamentos de K que existiram, o K sedã, o K que não tem a bundinha e tal, era o segundo carro mais vendido, tá? Então não era que assim a Ford, nossa, péssimas vendas e tal. Reduziu as vendas em mais ou menos 30%, né, em 2020 em relação a 2019 por conta da pandemia, mas se o Brasil ainda fosse atrativo para continuar produzindo, o custo do Brasil não fosse tão alto, a Ford continuaria aqui. Então é um bom sinal para o nosso governo perceber que precisa sim, por questões de globalização mesmo, tá? Atrair investimentos, tornar o Brasil mais receptivo para esses investimentos. Infraestrutura, comunicação, tudo que a globalização pede para provocar inovações, criação de empregos e geração de valor aqui no Brasil. Belezinha, galera? Deu para entender? Comparativamente, perdemos para a Argentina, hein, galera? Para a Argentina. Beleza? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Por que a Argentina tá mais atrativa que a gente? Deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até!